Ô, rapaz, rapaga. E vamos aqui iniciar então. Primeiro vídeo, né? Comum, o retorno dos vídeos comuns aqui do canal. Após a pausa, eu justifiquei a pausa, né? Infelizmente perdemos a mascote do canal. Momento pelo qual lamento, né? Motivo pelo qual lamento até o presente momento aqui, mas são coisas da vida. Galera, então um vídeo simplão aqui, sem edição, sem nada muito sério, padrão Rapaz dos Trades mesmo, tá? Vídeo mais rápido, no qual a gente vai comentar sobre macroeconomia, sobre também se realmente a possível guerra que está por vir, né? Invasão de Israel na faixa de Gaza pode alterar alguma coisa no mercado. Já adianto que pode, claro, mas a gente vai estudar um pouco mais a fundo e também, obviamente, o principal de tudo, a gente vai passar a fazer uma análise gráfica sobre os principais ativos, obviamente falando sobre o Bitcoin, que é o carro-chefe do canal, e também a análise do Bitcoin, a análise de sentimento do Bitcoin, tá? Então tudo isso e muito mais logo depois da vinheta vai... Antes de qualquer coisa, já vou pedindo para você dar aquela força marota pra gente, cara, que é o seu like. Seu like é um movimento simples, fácil, sem grandes dificuldades, sem grande demanda de tempo da sua vida. Então não custa nada você dar o like nesse vídeo, é a maior força que você poderia dar pra gente, tá bom? Também se inscrevendo no canal ajudaria bastante, então se inscreva no canal. Se você não tiver inscrito, ative o sininho das notificações e também cogite seguir a gente pelo Instagram, Grupo Free e também do Telegram, né, no qual a gente compartilha algumas notícias da macroeconomia, e também tem um grupo VIP, esse grupo VIP que é top, a gente passa sinais ali com taxa de acerto muito alta, que normalmente acaba dando lucro, tá? Então você está perdido no mercado, não sabe operar, não sabe fazer day trade, quer ter uma experiência um pouco mais direta, siga a gente no grupo VIP por um precinho super camarada, em especial se você aí assinar o plano trimestral, cara. Aí, pelo amor de Deus, sai quase que praticamente 2 litrões aí de Skol por mês aí que você vai pagar. Acho que nem isso, dependendo eu nem sei quanto tá o litrão de Skol. Mas dependendo do lugar, tem muita Heineken que você vai lá num barzinho aí, tá muito mais caro que isso, tá? Então é isso, tá? Sem delongas, vamos lá então para o que tá acontecendo. A gente tem aqui falar um pouco da macroeconomia, né? Na semana passada, o que aconteceu? Eu acabei eu gravei o vídeo, né? Que eu acabei falando a situação lá de Israel e Palestina, o que acontece, né? Para a situação tá do jeito que tá. E aí, cara, eu não consegui gravar mais vídeos e a gente acabou não atualizando para vocês os demais índices que foram apresentados, né? Demais números da macroeconomia que foram apresentados. Então é o seguinte, PPI veio acima do esperado, quase o dobro do que era esperado, que pegou o mercado de calça curta. O mercado até reagiu meio mal, né, quando isso aqui foi informado. Na verdade, reagiu mal quando isso foi informado. Porém, à tarde a gente teve as atas de reunião do FONC, que eu esperava uma coisa muito mais pesada. E não, o que vimos aqui foi uma coisa relativamente dovish. Mas é que tá, cara, eu acho que foi um tal de morde e assopra e o pessoal não tá ligado assim como é que funciona. Entendeu? Porque o FONC, na minha opinião, eles simplesmente disseram, olha, não dá para a gente falar em aperto monetário, em aumentar a taxa de juros, em hawkish, né? A gente ter hawkish na próxima tomada de decisão com relação à taxa de juros, enquanto não saírem dados ligados à inflação. Então eles meio que tiraram da deles e jogaram para a inflação o problema, para os dados da inflação. Então não tem muito o que a gente falar aqui. Temos que ficar atento à inflação. Vamos ver como é que vai vir a inflação aí, tá? Se a inflação vir pesada, a gente realmente vai acabar tendo que subir taxa de juros, mas se vir leve, acredito que não. A maioria dos especialistas agora estão acreditando numa manutenção da taxa de juros a ser divulgada no próximo dia 1º de novembro de 2023. Nossa, estou até perdendo o ano que a gente está, né? Que creio eu que vai ser em uma quarta-feira, né? Daqui 3 quartas-feiras mais ou menos. Enfim, vamos ver como é que vai vir isso daí. Mas eles estão acreditando que vai ser mantida essa taxa, ou seja, em 5,5%, que é o que está. Eu continuo achando que vai subir para 5,75%.
tá? Questão de opinião. A gente tem a questão da guerra, deve encarecer o preço do combustível, encarecendo o preço do combustível encarece, obviamente, o preço de tudo, e encarecendo o preço de tudo a gente sabe que isso é inflação, né? E eles vão ter que controlar isso de alguma forma, não vai ter jeito. Aí, até porque o CPI, cara, por mais que ele tenha vindo basicamente dentro do esperado, ele deu uma aumentadinha em 0,1% aí, tanto no anual quanto no mensal, tá bom? O núcleo do CPI, que é o que mais importa, ele veio dentro do que era esperado, porém, anual e mensal subiu aí seu 0,1%, que acabou aí assustando um pouco o mercado. Pedidos iniciais por seguro-desemprego veio 1.000 pedidos iniciais a menos do que esperado, é pouca diferença, mas a gente tem uma demanda por, ou melhor, uma oferta por trabalho tão grande, acaba prejudicando a economia nesse ponto. A demanda grande é ruim, mas a oferta grande também é ruim, tem que ter equilíbrio para as coisas funcionarem. Estoques de petróleo bruto vieram bem acima do esperado, que não encarece o petróleo, então isso acabou ajudando um pouco aí segurar as pontas, beleza? Quanto ao balanço do Fed, ele veio basicamente aí dentro do esperado, pouca alteração, tá? Calendário econômico aqui da semana que vem, então a gente já vai estudar para a próxima semana, que eu já adianto, não deve ser uma semana tão agitada assim, porém a gente vai ter um dado subjetivo aqui muito importante. Quem já tá ligado no canal, já tá ligado como analiso aqui as coisas, já sacaram qual que é, já devem ter sacado qualquer caso tenha consultado como é que vai ser a agenda econômica da semana que vem. Enfim, núcleo de vendas varejo, não importa tanto vendas no varejo, tá, tem na sua importância, mas não é nada que deva fazer o preço subir muito ou cair muito, eu não espero grandes volatilidades aqui. Licença e construção menos ainda, tá bom? Menos ainda. Estoques de petróleo bruto é importante porque, lembra, estamos em um possível confronto, na verdade é um confronto iminente de Israel contra o Hamas, tá bom? Porque Israel já deu ordem, tá? O exército israelense deu ordem para evacuar 1,1 milhão de habitantes de dentro ali da faixa de Gaza. Ou seja, porque que eles estão querendo tirar o maior número de civis possível? Justamente para poder invadir ali com tudo e detonar o Hamas. Para mim, cara, se acontecer uma retaliação por parte de Israel, não tem nada de cisne negro aí. Isso daí tá mais para... Que bicho é? Para rato cinza. É um rato cinza. Né? É basicamente isso. Porque é uma coisa óbvia, que tem de sobra. É muito óbvio que a gente vai ter uma retaliação, tá bom? Esperem conflitos pesados, conflitos realmente intensos para essa semana aqui, tá? Não pense que Israel vai ficar de boa, não, porque Israel deve ir para cima. E, o que é pior de tudo, deve ir para cima com o apoio dos Estados Unidos. E, muito provavelmente, a gente vai ver China e Rússia indo na contramão dos Estados Unidos, tá? Então, assim, por mais que os países arábicos, boa parte deles, estejam contra o Hamas, eles estão ali negociando, contra a Palestina, no caso, né? Eles estão negociando uma pacificação ali, né? Que eles realmente cessem esses conflitos. Então, muito provavelmente a gente deve ver Rússia, China e, quem sabe, os países árabes como um todo ficando do lado aí do Hamas. E aí o que acontece? Fornecimento de petróleo, ó, vai lá pro saco, vai para baixo, tá bom? Vai abrir um buraco negro que vai sugar o petróleo do mundo, cara, ou boa parte dele, tá bom? A gente já tinha aí a Rússia e a Arábia cortando o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, exportação em geral, mas a gente sabe que o país que mais importa petróleo no mundo é os Estados Unidos. São o país que mais consomem petróleo, que mais produzem petróleo, mas que mais consome petróleo, logo são o país que mais importa petróleo no mundo como um todo. Então isso daí deve pegar pesado. No mais, vamos ficar bem atentos a estoques de petróleo bruto, mas não é isso que eu acho que a gente tem que ficar esperto não, tá? Vamos ficar esperto na quinta-feira, ó. Pedidos de 7% de emprego, tá, beleza, normal. Índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, isso aqui é importante, tá? Poucas pessoas dão valor para isso aqui, mas é importante. Mas não é desse que eu tô falando.
Vendas de casas usadas menos ainda, mercado imobiliário pouco importa. Fed Balance Sheet, né? Dane-se. O que importa é isso aqui. Discurso do Powell, presidente do Fed. Tá? É um índice subjetivo. Cada vez que o Jerome Powell abre a boca, coisas fortes tendem a acontecer. Então, muita atenção com o discurso de Jerome Powell. Ele não deve pegar leve. Tá? Eu acredito que ele vai vir um pouquinho roche, porque parte desse discurso dele vai ter sim influência da situação externa envolvendo Israel e Hamas, tá bom? Que deve acabar atrapalhando no fornecimento de petróleo para o mundo como um todo. Isso encarece petróleo, encarecendo petróleo, isso daí é repassado no custo final de cada produto, beleza? Agora, analisando aqui os gráficos, que é o que importa, né, basicamente, a gente tem aqui o mercado, ele deu um pump bem interessante aqui, que ele pegou até, inclusive, esse nível 2, né? A gente tinha alvo para 1.6, ele veio até além, pegou o nível 2 de Fibo, e depois ele conseguiu romper, mas veio para baixo, fez meio que um topo duplo, né? Fez meio que um topo duplo e com uma divergência claramente bearish, né? Que a gente pode ver aqui, ó. Aí, vamos ver. Aqui, ó. Topos ascendentes, né? Contra fundos descendentes. Foi o que aconteceu. Aqui no Price Action fez topos ascendentes. No IFR, ou RSI, né, ele fez topos descendentes. Então caiu, o mercado corrigiu, era de se esperar essa correção. E agora a gente está vindo para baixo e eu vou desconsiderar algumas coisas aqui. Vou desconsiderar umas coisas aqui. Espera aí. Porque é o seguinte, essa Fibo a gente vai ter que traçar então de uma outra forma, tá? A partir do quê? Daqui. Então vou apagar essa Fibo, aqui eu vou manter porque só que vou posicionar em uma outra parte do gráfico e pronto. Olha isso aqui. Correção então, a Golden Ratio passa a ser, a partir do momento que ele perde uma LTA, que foi o que aconteceu, né? A gente estava vindo para cima, ele perdeu essa LTA. Nós entendemos que a Golden Ratio passa a ser aonde? 4.335, 4.313. E é para cá que o mercado deve fazer aí sua próxima correção, beleza? Corrigindo e segurando aqui, muito provavelmente a gente deve tomar uma alta. Essa alta iria aí, em média, tá? Não tem como a gente precisar, porque eu não sei até onde ele vai corrigir. Mas vamos supor que pare por aqui. Essa alta iria para 4.500 pontos, mais ou menos. Ainda não superaria, né, o all-time high aqui do S&P, mas seria uma bela recuperação. Agora, se perder 4.313, começar a corrigir, perder 4.281, esquece. A gente poderia ter algo para 4.120, 4.130, na verdade. Então seria uma bela de uma correção, tá? Gráfico de 15 minutos do Bitcoin, o gráfico que eu levava antes apagou. O Bitcoin aqui é muito simples, a gente... o futuros do Bitcoin, né? A gente vê aqui um fundo duplo. Com esse fundo duplo, eu puxo aqui uma retração de Fibo. Eu vou desconsiderar pavis que tenham pouco volume, tá? Vou considerar apenas isso. E olha, a gente já pegou o nível 1.4 e por muito pouco a gente não pegou 1.6. Ele raspou no 1.6 aqui, né, cara? Só que já voltou a fazer uma correção, né? Então a gente está basicamente um triângulo simétrico, por assim dizer. E o lado que ele optar por romper é o que nós vamos ter aqui, tá? É basicamente a decisão que a gente vai ter. Pronto, aqui ficou legal. Aqui tá perfeitão. É o seguinte, cara. Triângulo simétrico, tendência de baixa. Normalmente, triângulo simétrico dá continuidade a uma tendência. A tendência aqui, pelo visto não, obviamente é de baixa. Então, nós devemos ver o mercado corrigindo aí, fazendo novos fundos, caso ele perca essa região aqui de 26.500. Então, sim, probabilidade de curto prazo o Bitcoin é uma correção, caso ele rompa
não só esse triângulo para baixo, porque para baixo pode ter muito falso rompimento, tem tripoema de 610 que pode segurar ele em 26.600, mas se a gente perder 26.500, temos alvos lá para 26.160. Tá? Então devemos ter uma correção aí em um prazo menor. S&P no prazo maior, olha o S&P tentando fechar o gap que ele deixou aberto aqui entre o dia 20 e dia 21 de setembro. Tentou vir para cima, não conseguiu, fechou só a metade do gap e voltou a cair. Travou na tripoema de 610 períodos. Caso isso daqui venha a subir, tá bom? Venha a subir, ele fecha esse gap. Tá? Mas, lembrando, tem muito feijão ainda para comer para realmente conseguir alcançar, por exemplo, 4.700, que é onde eu teria meu alvo aqui, tá? Caso ele rompa, né, 4.500 pontos, que seria simplesmente revertendo toda essa pernada de baixo que ele deu aqui, beleza? Romperia 4.700. A gente tem que ver também outra coisa, cara. Se o mercado vai conseguir passar uma semana acima desta LTA que ele rompeu para baixo, e é uma LTA que ele vem mantendo desde o dia 13 de outubro deste ano mesmo. Deste ano 22. Não, 13 de outubro 22. Já tem quase um ano que essa LTA vem sendo respeitada, porém agora ela pode ser perdida aqui. Tá bom? Se minha contagem de ondas de Elliott estiver correta, então a gente já fechou uma onda 4 aqui nessa região e pode vir fechar uma onda 5 lá por volta de 5.000 pontos. Ou pelo menos aí, vai, 4.700 pontos. Aí faria todo sentido do mundo. Beleza? Vamos ver o que o mercado vai fazer. Cedo ainda para falar para vocês, vai para cima, para baixo, o que é que ele pretende fazer. Vamos só acompanhar. Aqui temos os futuros do petróleo. Deixa eu salvar aqui. Futuros do petróleo, tá? O que temos aqui? Correção. Contém uma FIBO, uma retração de FIBO de todo esse pullback que ele fez. Então, se a gente conseguir romper 97 dólares o barril, eu entendo que começamos uma retomada de alta, podendo ir para 107 dólares o valor do barril e quem sabe 123 dólares. Então sim, isto daqui pode sim causar recessão, tá bom? Se ele vier pegar então esse alvo em 147 ou então o alvo de 1.6 em 185 dólares, eu acho difícil, mas não é impossível não. Prepara o bolso que gasolina vai custar R$10 o litro. Sabe? Prepara o bolso aí que o bicho vai pegar. Gasolina comum, não é aditivada não. Aditivada deve ir para 13, sei lá. Apesar que não tem tanta diferença, né, no posto, assim, pelo que eu noto, não é tanta diferença. Mas deve realmente subir bastante o preço aí do combustível como um todo. O que a gente vê aqui, cara, em um prazo um pouquinho menor, a gente vê o mercado tentando retomar uma alta e ele precisaria romper essa Golden Ratio deste pullback aqui. Caso rompa a Golden Ratio e consiga, sabe, vir acima de 90 dólares ou mais seguro ainda acima de 92 dólares, espere uma alta, porque aí, cara, é to the moon. E aqui a gente tem alvo, pelo menos por prazo um pouquinho menor, para 103 dólares, tá bom? Porém, se ele travar aqui na tripoema de 610 períodos e começar a corrigir a ponto de perder esse fundo em 82 dólares, a gente deve uma correção aí para a faixa dos 80 dólares aproximadamente, tá bom? Então, realmente devemos ver mais queda aí. DXY, Dixie, a gente já pegou o alvo de 1.6 de FIBO, né? Começamos agora uma correção, porém, essa correção sequer perdeu o 0,286 desta retração toda aqui que ele fez. Tá? Então, ó, deu um pump, perdeu a LTA, já recuperou a LTA, porém, a gente teria que ver em prazos, em gráficos maiores, né, como o gráfico semanal, ele fechando acima dessa LTA, e no momento, ele se mantém abaixo, quer dizer, abaixo do último topo que ele fez, por enquanto ainda é um topo decrescente, e caso ele feche abaixo, a gente vai ver realmente uma correção para a faixa de 103, 102,50 pontos aqui. Porém, caso ele consiga romper isso para cima, cara, a gente vai ver tranquilamente ele pegando 109 pontos, daí para mais até, né? Como aqui ele não conta volume, eu vou levar em conta as sombras. Ó, 108,
109. Eu chutaria em 109, que a gente iria para 109 pontos aqui no Dixie. Isso mostra que o dólar estaria muito forte, e com o dólar muito forte seria difícil a gente realmente ver aí algo muito positivo no mercado. Beleza? Bitcoin, então, segue brigando naquela faixa que a gente falou, que ele está respeitando. É um suporte basicamente entre 27.600 e 28.200. Perdão, uma resistência, né, entre 27.600 e 28.200. E depois é um suporte entre 27.200 e 26.780. Tá bom? Então, muito cuidado, porque aqui o bicho pega. Se ele romper para baixo, a gente vai ver o mercado corrigindo. Se ele romper para cima, a gente vai ver uma retomada de alta. Cara, tudo indica que ele vai cair mais, tá? Sou bem sincero para vocês. Por quê? Primeiro, a situação macroeconômica. Segundo, no gráfico, a gente vê um possível ombro, cabeça, ombro. E só esse topinho que ele fez aqui já bastaria para a gente levar em conta como sendo um ombro. Então, para mim, ele vem formando ombro, cabeça e ombro, que a gente já falou desse padrão há um bom tempo. E ele viria, no mínimo, retestar esse LTA aqui por volta de 25 mil dólares. E se perder 25 mil dólares, nós teremos alvos fáceis para 20.500 dólares, por exemplo. Tá? Então, seria uma bela correção do mercado, fecharia até um gap da CME, tá? E o bicho pega aí. Vamos ver no gráfico de 4 horas lá da Binance, né? O mercado deixou um pavio gigantesco aqui para cima, cara. Gigantesco. Mas ele já corrigiu até Golden Ratio conforme a gente passou aqui. Beleza? Tinha alvo de compra para essa região, ele corrigiu até aqui, fechou bonito aqui, ó, e começou a subir. Então, quem comprou, querendo ou não, pegou aqui uma compra, chegou a ficar 1,5% no lucro, agora está com 0,5% de lucro por enquanto, tá bom? Temos a Triple M de 610 a favor, porque o mercado agulhou na Triple M de 610, segurou e voltou a subir. Enquanto perder essa Triple M, tá lindo, cara. Tá lindo, lindo, lindo mesmo. Se perder, a gente vem buscar aí facilmente 26.300. E se perder 26.300, a gente tem algo lá para 25.680. Beleza? E agora no gráfico de 1 hora, um prazo um pouquinho menor aí, a gente vê que o Bitcoin acabou corrigindo até mais do que a gente esperava, né, cara? Ele fez uma correção, veio justamente buscar o 0,786 de Fibo, que não por acaso corresponde ao ponto de controle, o POC, né, do VPVR. Então a gente fez essa correção até o POC, que está justamente em 26.600, travamos aqui e agora estamos brigando com médias importantíssimas, porém, tanto o Super Trend quanto o nuvem de Ichimoku já estão fazendo uma configuração um pouco mais de alta, que poderia mandar o preço para cima. E aí já puxo aquela análise que a gente fez, que jogaria o preço de volta para 27.165 e quem sabe ainda, numa melhor das hipóteses, 27.539. Ou seja, para um prazo curtíssimo, eu acredito sim que o Bitcoin deve subir um pouquinho mais. Porém, para um médio prazo, vamos dizer assim, a tendência é correção. E correção que pode chegar a 20 mil. Tem gente no canal que vem e fala, eu acho que vai para 6 mil. Cara, tem análise para isso. Se for ver, tem análise para tudo, né? Mas tem, não é algo impossível de acontecer. Mas eu não acho tão provável. Só se perder 20 mil. Perder 20 mil aí a gente começa a realmente ficar com a pulga atrás da orelha. Enquanto o Bitcoin estiver acima de 20 mil, eu não acho tão provável assim que ele perca essa região. Eu falei que o vídeo ia ser curto e no fim ficou longo, faz parte. Olha, sentimento do Bitcoin agora, tá? A gente tem bastante ordem de compra segurando o mercado para cima. Long short ratio está bem esticado. Bem esticado. Eu acho que isso que está fazendo o mercado corrigir. Quando as sardinhas pararem de acreditar em compra e começarem a vender tudo que tem, aí sim vamos ver o preço subindo, quem sabe para vir romper o Triple M de 610, que aqui está em 27.500 aproximadamente. O Open Interest pouco se movimenta, Liquidations pouco se movimenta, pouca volatilidade no mercado e Counter Ratio está realmente mais caro você comprar Bitcoin do que vender. Então isso que está pesando um pouco para o mercado aí, tá bom? Isso que está pesando um pouco aí, tá? Vamos ver como é que a coisa se comporta aqui, aí a gente realmente
pode acreditar em compra. Por enquanto, o ideal seria ver o Counter Ratio cair um pouco mais. Counter Ratio não, Funding Rate cair um pouco mais. Counter Ratio é outro indicador de sentimento. E teremos que ver também o Long Short Ratio caindo um pouquinho mais aí, tá? Order Book, ele sempre tem bastante ordem acompanhando o Bitcoin, mas as principais são em 27.500, que é quando eu falei, ele pode sim dar um pump para 27.500, e temos aqui agora a região de 26.400 ajudando também a segurar aí o Bitcoin. Mas ele deve vir antes, eu acredito, eu pegar 27.500 aí, tá bom? Como prova disso, a gente tem um mercado que está neutro de fato, mas ele passou muito tempo em medo, e seria interessante ele dar um pumpzinho, ficar um pouquinho na ganância para depois cair mais e ir para extremo medo, tá? Normalmente o ciclo é esse, estava em extrema ganância, corrigiu para o neutro, aí depois foi para a ganância, aí depois foi para o fear, aí a tendência que ele vai do fear para o neutro, do neutro para a ganância de volta, da ganância ele corrige para o medo, e do medo ele corrige pro extremo medo, beleza? É normalmente aí o que acaba acontecendo. Claro que não é uma obrigação que seja isso. Pessoal, no fim o vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, né? Mas tudo bem, a gente passou aí vários ativos, já fez uma análise do cenário macroeconômico como um todo, e acredito então que a gente deva aí ter uma leve alta, né, num curto período, vamos dizer assim, talvez uma semana, impulsionando o Bitcoin um pouquinho para cima, não muito não, lá para os 27.500, e depois uma correção aí para a faixa dos seus 26, 25 mil dólares aí, tá bom? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, e até semana que vem. Vamos ver também, e talvez eu tô pensando em mudar o horário do vídeo, tá? Da publicação do vídeo, tô pensando em subir o vídeo na hora do almoço, mais ou menos gravar e subir na hora do almoço, no caso, né? Que aí ficaria melhor para mim, talvez até para vocês, não sei, mas vamos estudar aí, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.